Bom dia. Gostaria de agradecer a presença da doutora Helena, que vai contribuir hoje conosco com uma aula de manejo do alto débito de ileostomia. A doutora Helena Bachar Júnior, ela é médica nutróloga da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital 9 de Julho, médica nutróloga também do Hospital Samaritano, Santa Catarina. Tem residência médica em nutrologia pelo HC, Faculdade de Medicina da USP, tem residência em clínica médica pelo Hospital Regional Taguatinga, Distrito Federal, e também graduação em medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. Obrigado por ter aceitado o convite. No final da aula, geralmente a gente deixa um espaço reservado de 10 minutos para que vocês tirem dúvidas. O pessoal que estiver online também consegue escrever ou pode abrir o áudio também e enviar as dúvidas que tiver durante a aula. Obrigado. Boa aula. Aqui tem o passado. Oi, bom dia a todos. É, então, vamos falar um pouco do manejo de ileostomia de alto débito. É um assunto um pouco específico, né? Mas que vira e mexe a gente encontra aí na nossa rotina. Então, vamos começar falando um pouco da fisiologia, né? O trato gastrointestinal ele tem uma função secretora. Então, ele secreta enzimas digestivas, que vai desde a boca até a extremidade do ilho, e ele secreta também muco, que tem a função de lubrificar, proteger, também da boca até o ânus. Aqui são as secreções dos sucos intestinais, né? E a gente vê que o volume diário dessas secreções soma um total em torno de 6, 7 litros por dia. O trato gastrointestinal também tem a função absortiva, né? Ele tem uma quantidade total de líquido que deve ser absorvido de 8 a 9 litros. Então, o volume secretado nas secreções do trato gastrointestinal somam cerca de 7 litros, com o volume ingerido da alimentação, que vai cerca de 1,5 litro, 2 litros. E cada parte do trato gastrointestinal, né, tem uma responsabilidade de absorção da água, né, desses líquidos. E o intestino delgado é o principal, é, tem a principal função, né, de reabsorver essa água em maior quantidade, né, cerca de 7 litros por aí. O cólon também reabsorve bastante água, em torno de 1 litro, 1,5 litro, e nisso cerca de 150 ml é perdido nas fezes. Então, aqui, né, o intestino delgado absorve de 7 a 8 litros, o cólon absorve de 1 litro a 1,5 litro, e sai nas fezes em torno de 150 a 200 ml. Então, tendo, né, com base a fisiologia normal, se o paciente tem uma ileostomia, então, como ela perdeu o cólon, né? Então, a ileostomia deve secretar aí em torno de 1.200 ml. E uma ileostomia que a gente chama de madura, né? Secreta em torno de 600, 800 ml. Uma jejunostomia pode debitar em torno até de 6 litros. E uma colostomia debita em torno de 200 a 600 ml. Isso aqui é algo que eu tirei. Essa fonte é importante, que ele ensina, né, os pacientes que você deve falar isso para eles não estranharem e saberem que é um débito anormal da ileostomia, da colostomia, enfim. Então, um alto débito de ileostomia ele pode ser definido como acima de 1,5 litro por dia. Nas ileostomias, no pós-operatório, né, imediatamente após a recuperação da cirurgia, que corresponde ao transporte normal de fluidos, vai secretar em torno de 1 litro a 1,5 litro. E em torno, assim, acima de um ano, né, uma ileostomia mais madura, com uma ressecção mínima, o peso fecal médio vai em torno de 650 a 800 ml por dia. A gente espera que fique ali em menos de 1 litro por dia. É, A produção diária de ileostomia também correlaciona com o IMC, então pacientes com IMC maior tendem a ter um maior débito nessa ileostomia. E também o comprimento do ilho que foi ressecado vai afetar esse grau de adaptação. Então, uma ressecção de 15 a 50 centímetros resultou no aumento de 300 gramas em 24 horas
em comparação com controles que tinham menos de 15 centímetros removidos. Então, isso é meio, né, que óbvio, mas quanto mais intestino você resseca, mais você vai secretar pela ileostomia. E aí, como é que a gente identifica a ileostomia de alto débito? Então, o primeiro passo é manter um registro da frequência e do volume. Então, ver um aumento no volume basal dos efluentes, mais de 1 litro é considerado um aumento anormal, né? Se for uma ileostomia já de longo prazo, né? De mais tempo. Ou o paciente também pode queixar no aumento da drenagem das bolsas. Geralmente, mais de 6 trocas por dia já é um aumento anormal. E também a queixa, né? História de sede, cólica, desmaio, tá vazando muito, a pele está com muita irritação. Também pode ser que a ileostomia esteja vazando com alto débito. Então, quais são as principais causas, né? Aqui ele divide em duas, em causas é, tardias e em causas early, né? Menos de 3 semanas de formação da ileostomia. Então, pode ser por conta de sepse, pode ser relacionado a algumas medicações, drogas procinéticas, baixo cortisol, também pode ser por enterite, né? Alguma infecção ali por Clostridium também pode dar, ou infecções mais tardias, ou causas mais tardias, né? Então, intestino curto, algumas obstruções, outras causas menos comuns, né? Fístula, diverticulite, tireotoxicose, ou doença inflamatória intestinal, enfim. E aqui também tem outras causas, né? Uma falência em se adaptar. Então, quando o intestino está muito resseca uma grande parte do intestino, né? Isso pode ter uma falência na adaptação. Também doença inflamatória intestinal, né? O grau de inflamação da mucosa influencia diretamente na resposta adaptativa desse intestino depois que ele é ressecado. E alguns medicamentos que interferem no sistema renina-angiotensina, aldosterona, eles podem piorar também essa resposta adaptativa. E aqui, pós... Oi. Tá. E aqui também algumas etiologias pós-adaptativas, né? Então, infecções, medicações, alterações estruturais, como obstruções, fístulas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, causas endócrinas, tumores secretores, hipertireoidismo, insuficiência adrenal, diarreia osmótica, enterite actínica, insuficiência pancreática, são todos fatores que a gente pode pesquisar aí. Então, a gente parte, né, para uma avaliação clínica, a gente principalmente vê o histórico de medicações. Então, o paciente está usando muito procinético, alguns xaropes, né, a gente vê com frequência nas prescrições, medicações à base de magnésio, isso tudo pode aumentar esse débito. Diário alimentar, então, o paciente que faz algumas mudanças na alimentação, ele pode ter alguma intolerância que pode acarretar esse aumento do débito. E avaliações do estado volêmico, né? Vai ver se o paciente está desidratado, tem que excluir obstruções abdominais, como hérnias, distensão, um estômago que funciona de modo intermitente. Isso pode ser a causa de alguma obstrução. Vai inspecionar a ileostomia, né? Avaliar se tem algum prolapso, alguma hérnia, alguma estenose distal. E a questão da diurese. Então, se o paciente está com uma oligúria, também pode ser aí uma ileostomia de alto débito. Alguns exames laboratoriais, né? Hemograma, eletrólitos, função renal, função tireoidiana, exames de fezes, então pode fazer cultura de fezes, exames de, eu coloquei óvulos, né? Mas é ovos, ovos e parasitas, giardia, criptosporídeo, e imunossuprimidos, sempre a gente lembrar do citomegalovírus. Calprotectina fetal, para considerar na doença inflamatória intestinal, exames de imagem, tomografia, ressonância, radiografia contrastada para excluir estenoses e obstruções, endoscopia e ileoscopia com biópsia, né, pode ser considerada aí na doença de Crohn. Então, qual é o manejo, né? A gente vai excluir potenciais causas, então, obstrução, medicações, infecções.
E o tratamento inicial, você vai tentar reduzir a perda de fluidos e eletrólitos. Então, considerar a hidratação EV, priorizar fluidos isotônicos, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e, principalmente, loperamida antes das refeições e ao deitar. Reavalie esse paciente. Se a loperamida não está suficiente, você pode aumentar a dose. Pode acrescentar também IBP, inibidor de bomba de prótons, e considerar também algumas terapias adicionais, que eu vou falar mais para frente, né? Carbonato de cálcio, creon, antidepressivos, ou teste terapêutico com octreotide também são algumas opções que a gente tem. Então, falando da restrição de fluidos, esse é uma das coisas que a gente mais vê que faz efeito. O paciente, às vezes, está ingerindo muita água e isso aumenta muito a quantidade o débito da ileostomia. E quando a gente restringe esses líquidos hipotônicos, né, que é a água, e hipertônicos, então água, suco, chá, refrigerante, cafeína, a gente restringe isso em torno de 1 litro a meio litro por dia e prioriza soluções isotônicas. Sais de reidratação oral, soro caseiro, são aquelas soluções que têm uma concentração de sódio de pelo menos 90 milimol por litro. Então, falar para o paciente priorizar principalmente essas soluções e considerar também a adição de sal à dieta, né, para ficar menos hipotônica e isso ajudar aí a restringir esses fluidos. E aqui eu coloquei só um pouquinho, a gente pode até depois fazer outra reunião falando disso, né? Falando um pouco de falência intestinal, que é diferente de intestino curto. Eles não são sinônimos, mas o intestino curto é uma causa de falência intestinal, né? Então, falência intestinal é qualquer redução do intestino abaixo do necessário para a absorção adequada de macronutrientes, água e eletrólitos. Isso faz com que a suplementação intravenosa seja necessária. A gente tem três tipos: aguda, aguda prolongada e tipo 3, que é a crônica, e que pode resultar de diversas etiologias, né? Obstrução intestinal, desmotilidade, ressecção cirúrgica, defeito congênito, doença inflamatória, autoimune. E quando a gente fala de intestino curto, ele é uma causa de falência intestinal e é definida por menos de 2 metros de intestino delgado. É uma subcategoria da falência intestinal, em que a causa é a perda do comprimento do intestino. E eu falei isso, né, porque uma das causas de ileostomia de alto débito é o intestino curto, é a falência intestinal, e, em alguns casos, a terapia nutricional, a nutrição parenteral é uma opção, principalmente se esse intestino que ficou remanescente for um intestino curto. Se é um paciente com menos de 60 a 70 centímetros de intestino, provavelmente esse paciente vai precisar de nutrição parenteral a longo prazo e, sempre que possível, tentar promover para uma alimentação oral ou enteral, porque isso vai preservar a integridade da mucosa, né? E reduzir o risco de complicações que a nutrição parenteral traz a longo prazo. Então, algumas estratégias que a gente pode utilizar com a ileostomia de alto débito, né, é a nutrição parenteral cíclica. Então, a gente pode fazer a nutrição parenteral em alguns dias, em horários mais curtos, que pode reduzir o risco dessa sobrecarga calórica e hepatotoxicidade. E também, falando de terapia nutricional, né? Então, a dieta via oral e interal conforme a tolerância do paciente e avaliações nutricionais. Então, a gente prioriza para esses pacientes, principalmente, refeições fracionadas ao longo do dia, em torno de 7 a 8 refeições. Se são refeições grandes, né, 3 refeições por dia, a gente vê que o intestino ele não vai conseguir absorver. Então, a gente tenta fracionar isso, que reduz a carga no sistema digestivo e minimiza o volume de fezes, né, em cada evacuação. Baixo teor de fibras insolúveis, que isso também pode aumentar o débito. Promover o uso de fibras solúveis, né? Então, goma-guá, pectina, psyllium. Preferir carboidratos complexos. Restringir sacarose, açúcar, né, pela alta carga osmótica. E evitar bebidas alcoólicas e com cafeína. Então, aqui ele coloca alguns alimentos, né, que podem ajudar nesse controle aí. Então, banana,
arroz, pasta de amendoim, é, fibras, né, de pectina, tapioca, a gente utiliza muito, e torradas, né? E aqui alguns medicamentos, né? É importante administrar esses medicamentos, principalmente antes das refeições. Esses medicamentos que principalmente atuam reduzindo a motilidade do intestino. Então, o intestino ele tem o trânsito mais lento, que permite mais contato do alimento, que permite maior absorção, ou reduzindo também as secreções. Então, aqui é uma tabela tirada do livro do Dr. Dan. É, então, para diminuir a motilidade do intestino, você, agente de primeira linha, a loperamida, né? E agente de segunda linha, codeína, que a gente evita, né, pelo risco aí de dependência, é, reduzir a hipersecreção gástrica. Então, a gente pode utilizar inibidores de bomba de próton ou e de segunda linha, antagonistas H2 ou agonistas alfa-2 adrenérgicos, ou agente de terceira linha, octreotide, que também é uma boa opção, porém é uma opção mais cara, né? Então, também, supercrescimento bacteriano intestinal. A gente pode fazer também ciclos com antibióticos, usar probióticos, ou um agente redutor de motilidade ou supressor de ácido. E se é um paciente que tem uma característica de esteatorreia, a gente pode fazer a reposição de enzimas pancreáticas ou terapia de reposição de ácido biliar. Então, aqui são alguns medicamentos para utilizar. É, a loperamida tem algumas considerações importantes. Se o paciente está usando uma dose alta, você tem que atentar para o risco de prolongamento do intervalo QT, acompanhar com o eletrocardiograma. A loperamida, ele coloca, né, uma dose máxima aí de 32 miligramas, mas a gente, às vezes, pode ver pacientes usando muito mais que isso. Codeína, né? É um opiáceo, então tem aí o risco de dependência. Inibidor de bomba de prótons, ele é associado a maior risco de infecção por Clostridium e tem o uso crônico, então pode aí acarretar risco de deficiências nutricionais, né? B12, vitamina D, cálcio, magnésio, ferro. O octreotide, que pode aumentar aí a prevalência de cálculos biliares e também é uma medicação de alto custo e algumas outras medicações. Então, a gente utiliza o carbonato de cálcio porque o efeito colateral dele desejado, que é constipação, isso ajuda a diminuir o trânsito, né, no alto débito. A amitriptilina, ele tem uma ação colinérgica leve, então a gente também, se o paciente faz uso de antidepressivos, a gente pode optar também pelo uso da amitriptilina. Em enzimas pancreáticas, é um uso meio off-label, mas que a gente pode considerar também, e a gente considera muito. E a gente vê que, às vezes, isso ajuda mesmo a reduzir o débito dessas ileostomias. Então, aqui algumas estratégias, né? Agentes antimotilidades, agentes antissecretores, corticoides, que tem aí também os seus riscos, suplementação de fibras, promover adaptações, isso aí, mais para frente a gente pode falar mais em outra aula, né? São os análogos do GLP-2, então os do teduglutide, que vai aumentar, aí, ele causa uma adaptação intestinal, e ele aumenta a, a camada intestinal, ele promove uma síntese e com isso você consegue absorver mais e promove essa adaptação no intestino. E algumas estratégias cirúrgicas também, se for possível, né? É, como a gente reconstruir o trânsito. E é isso. É uma aula mais pequenininha. Muito obrigada. Parabéns, Helena, pela ótima aula. Deu para aprender. A gente sempre aprende, né? É isso que é importante. A gente está aprendendo, reaprendendo e agregando, acho que na prática, colaborando junto com a equipe cirúrgica, né? A nutrologia ela faz interface com várias especialidades e uma delas é a cirurgia do aparelho digestivo, que tem muito a ver com tudo que você discutiu, né? É bem interessante quando você definiu os termos de ileostomia de alto débito, né? De
1.500 ml, nem quando ela está maturada, 400 a 500, não é isso? É, quando está maturada, acima de 1 litro, você já poderia considerar, assim. É interessante porque muitas das vezes as pessoas carregam os termos inadequados, né? Querem um controle de um débito muito restrito e acaba prejudicando o paciente no sentido da hidratação, né? Nem sempre vai ser possível um débito de 500, de 1.000. Muitas vezes você vai ter que ser um pouco mais permissivo, fazer a restrição, né, quanto ao volume da dieta oral, ou ainda melhor, né, substituir a água por um isotônico. A gente está com uma paciente que a gente está, inclusive, fazendo essa abordagem aqui do nosso serviço. Ela tem um diagnóstico de um intestino curto, você deve ter acompanhado, sem válvula ileocecal, e a desnutrição, ela é um problema, com certeza, mas a principal intercorrência que ela tem, que leva ela ao pronto-socorro com muita frequência, é desidratação e hipovolemia por hiponatremia sintomática. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado que ela tem que fazer parenteral todo dia, 5 vezes na semana, sendo que, na verdade, a intercorrência que a prejudica maior é a diarreia. Então, ela tem uma média de 4 evacuações por dia. Quando essa evacuação se excede, ela faz hiponatremia sintomática, hipovolemia e vai para o pronto-socorro. Inclusive, já fez convulsão, em outro estado em decorrência disso. Uma das estratégias que a gente utilizou foi tirar a água pura, introduzir um isotônico para ela e programar já até cápsula de sal para que ela faça uso de forma crônica, porque ela tem dificuldade de ingerir uma quantidade suficiente de água, porque ao mesmo tempo que ela ingere, ela perde de forma muito fácil e desidrata. Então, um ponto de atenção nesse caso é olhar sim para a caloria e para a proteína, mas nesse paciente com débito, uma ileostomia de alto débito, focar na hidratação e no distúrbio hidroeletrolítico, né? Alguém A, aqui a quer gente complementar? vê lá no ambulatório de intestino curto, né, que a gente acompanhou lá na USP. Então, a gente vê muito magnésio, principalmente, também. Déficit de magnésio e de potássio nesses pacientes. A Carolina mandou uma pergunta para você. Você falou do uso de probióticos. Há alguma contraindicação no uso de probióticos em pacientes com intestino curto e usando parenteral em catéter central parcialmente implantado? Então, não, a gente evita só aqueles probióticos que a manipulação, como é que se diz? Que a manipulação não é feita, que é feita dentro do leito, né? Então, são aqueles dispersíveis, eu esqueci agora o nome, mas que você abre, isso tem que ter uma área de manipulação desses probióticos para não abrir no leito do paciente e isso correr o risco de infectar. Certo. A Carol fez uma outra pergunta. Pensando que a causa do alto débito seja supercrescimento bacteriano, você utiliza antimicrobiano de forma contínua? Precisa, ciclar os antibióticos para reduzir o risco de resistência? Então, geralmente, o que que a gente fazia no ambulatório? A gente ciclava mesmo. Então, o paciente, a gente fazia uso principalmente do cipro, do metronidazol e do Bactrim. Então, a gente costumava. Esses pacientes que eu estou falando são pacientes que tinham intestino curto, né? Mas você pode ciclar sim. Então, a gente fazia, por exemplo, a cada 2 meses, ele fazia um ciclo uma vez por mês desses antibióticos, 7 ali a 10 dias. E aí, no outro mês, a gente trocava, enfim, a gente costumava, trocar mesmo esses antibióticos. Você tem preferência por algum probiótico específico na sua prática? Aqui no nosso serviço a gente usa o O Probiatop, Probiatop eu acho né? muito bom. Acho que o melhor é o que a gente tem de possibilidade de usar no É, serviço, né? Desde que porque use algum. tem alguns que são também caros, né? Então, E que tenha critério para usar, né, Helena? Lembrar que probiótico é um insumo custoso e que existem protocolos e evidências científicas para ser utilizado, né? A gente não é muito incomum você ver aquele paciente que entra lá no primeiro dia da UTI, começa a usar o probiótico, 60 dias depois o paciente está no hospital ainda com probiótico na prescrição. E aí é questionável a indicação, né? Que a gente usa por períodos, por ciclos, onde a gente entende que há aquele tipo de benefício, né?
Ah, também, voltando do supercrescimento, né, tem a rifaximina, né, mas é um antibiótico, rifaximina, rifaxi, mas o custo é alto, né, mas quando o paciente tinha condições, a gente também podia usar. Parabéns aí pela sua exposição. Eu acho super importante esses pacientes que a gente acompanha aqui no hospital, principalmente, a gente vê a evolução deles, não só para uma desidratação, mas também uma desnutrição muito grande, porque fica muito difícil no início, né? Precocemente, a gente nutrir esses pacientes mesmo com parenteral. A perda, às vezes, chega a 7, 8 litros por dia numa ileostomia, que a gente já teve esses casos aqui. Então, uma coisa que eu acho que também é importante a gente pensar em caso de ileostomia eletiva, né? A gente ter esses pacientes no ambulatório antes, para a gente definir, né, uma terapia antes, repor nutrientes que talvez necessitem antes, para que ele possa ir para a cirurgia num estado melhor, não só numa imunonutrição, mas também numa reposição de alguns nutrientes que talvez ele precise, esteja precisando, né? Outra coisa importante que eu vejo aqui que a gente tem a dificuldade é em relação à introdução da dieta via oral. A dieta via oral é uma coisa muito difícil, né? A gente tem aquelas 4 fases, né? Em que o paciente é muito individual, depende de cada paciente. A gente começa com aquelas dietas líquidas, né? E aos poucos a gente vai evoluindo para fase 2, fase 3, fase 4. Mas na sua experiência, o que que você costuma ver lá no ambulatório de intestino curto, em É, relação à reintrodução da dieta? a gente tem muita dúvida em relação a quando trocar a fase da dieta, né? A gente costumava fazer quando a gente via que ou o paciente já estava de saco cheio, digamos assim, né, da fase, ou quando a gente via que já tinha uma adaptação melhor. Aí a gente tentava. Ah, trocou a fase da dieta, mas o paciente voltou a adaptar muito, regride. Então a gente ia bem aos poucos, assim. Tirando Eu do. ia trazer, né, a dieta SIC, mas eu acho que isso pode, que é uma dieta para intestino curto, que também tem no livro do Dr. Dan, e que a gente fazia lá na USP, e que alguns hospitais também já têm adaptação desse cardápio, mas eu acho que é mais interessante fazer uma aula de intestino curto, Sim, né? Que a gente pode isso que eu ia falar mais sobre perguntar. isso. Num paciente que faz uma ileostomia por outros motivos e que não evolui para intestino curto, essa reintrodução de dieta ela precisa ser gradual ou a gente pode fazer aquela progressão padrão da cirurgia? Eu acho que dá para a gente às vezes utiliza essa dieta, então eu acho que é uma boa. Principal, a gente pode fazer a introdução habitual do cirurgião, né, usando uma dieta mais constipante, mas em casos que está muito difícil, a gente às vezes troca e faz essa dieta assim, que eu acho que seria uma boa. Tem uma outra dúvida. Qual o time correto para a gente poder começar a usar a loperamida num paciente num pós-operatório ali? Eu sei que isso não tem um consenso, né? Tem cirurgião que é mais conservador, que pede que espere uma semana, ou já vi 10 dias, mas eu sei, já ouvi de alguns, que não é interessante usar a loperamida no pós-operatório imediato, ali na primeira semana, por conta do risco de ilho metabólico, acho que no pós-operatório. O que que você acha disso? O que eu vejo mais é isso mesmo, uma semana ali, 10 dias, para eles poderem, né? Porque nesse início tem muito isso do ilho, né? Então pode complicar ali, obstruir, Que o Imosec ele demorar. faz mais a contenção, né, da motilidade. Então, num paciente mais grave, né, é complicado. Eu acho que talvez a métrica do saiu da UTI, foi para enfermaria, já está com uma dieta leve, talvez seja o time de começar a usar Imosec, né, não lá dentro da UTI, naquele pós-operatório imediato. O Pablo perguntou a dose que vocês usam, geralmente carbonato de cálcio. Geralmente, no máximo que a gente usa é 500, 3 vezes ao dia mesmo, 1.500. Pablo, nessas situações de débitos de ileostomia de alto débito, geralmente a gente usa mais de uma medicação, né? A gente acaba conjugando, você começa com loperamida, associa carbonato de cálcio, colestiramina, você tem um leque de opções, sempre começar
com o que a gente tem mais de evidência, que tem um custo-benefício que seja acessível, e aí a gente vai pensando nas outras estratégias. Com relação à loperamida, considerando a baixa absorção do paciente com intestino curto, faz sentido usar doses acima do indicado na bula, além do eletro, algum outro sinal ou sintoma para se ficar atento aos sinais de intoxicação? Então, da loperamida, para o intestino curto especificamente, a gente usa muito. O paciente ele vai sentindo muito, então a gente evita usar doses tão altas, né? Mas em alguns pacientes a gente pode fazer uso principalmente para a qualidade de vida dele, que é muito ruim ter diarreias constantes, né? Então, às vezes, a gente via que esses pacientes, mesmos faziam uso conforme o que eles iam se alimentando e sentindo ali do intestino. Então, às vezes, eles iam para uma festa, iam ver que iam consumir mais alimentos, então eles usavam uma dose maior. É, e que eu saiba, é mais a questão do eletro mesmo. Não, não sei. Outro Bacana. sinal, acho que seria se o paciente está sentindo distender, né? Que aí significa que travou demais o intestino. Então, acho que a gente tem duas estratégias, né? Uma estratégia multiprofissional, né? Você tem o médico controlando ali a ileostomia, o débito, o intensivista corrigindo o distúrbio hidroeletrolítico, a hidratação desse paciente. Importante que a equipe de enfermagem faça uma anotação correta desse débito para que a gente consiga fazer as reposições, né, de forma adequada. Vou aproveitar que a Mônica está aqui hoje com a gente, da nutrição, da parte nutricional, assim, da sua experiência. O que que você acha que contribui para que a gente consiga ter um melhor manejo desse débito, pensando que esse paciente já está estável na enfermaria? O que que você acha? Na minha opinião, o que contribui é essa interação, né, da nutrição com a nutrologia, o acompanhar o paciente no dia a dia e evoluir conforme a tolerância, a aceitação dele. Então, essa interação da equipe eu acho que é fundamental. Em relação à dieta, talvez, né, trazer um novo padrão, tentar ajustar alguma coisa mais específica para cada caso. Da parte da nutrição, vocês conseguem, por exemplo, direcionar uma fonte de fibra mais solúvel e menos insolúvel ali no cardápio, nessa orientação, ou fica difícil na prática? Na prática, a gente pode ajustar, mas ainda não existe, que eu saiba, ainda não existe. Em relação a módulo, talvez dá para ajustar alguma coisa, mas na dieta em si, a gente precisa revisar, né? O que que já tem e o que que dá para melhorar. Porque às vezes ele não vai precisar daquele protocolo, né, específico de intestino curto, porque a internação dele é prolongada, né? Às vezes fez uma ilha protetiva por um tumor de colo. Muitas das vezes é um ajuste mesmo do cardápio, né? Sim, sim, mas é Que super vai possível. ajudar. É só a gente, né, pensar aí nos casos próximos, ver o que que a gente Exato. pode Eu melhorar. estou pensando na paciente que a gente está acompanhando, ela vinha com muitos conceitos errados de muitos anos, né? Ela já tem um diagnóstico de intestino curto há 7 anos, e aí em um determinado momento orientaram ela que ela não deveria comer gordura, porque ela tinha intestino curto, né? E a gente que é da área nutrológica e nutricional, a gente sabe que a gordura é uma importante fonte energética, precursor hormonal. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essas orientações restritivas, né? Tirar uma fonte de macronutriente ou micronutriente sem orientar o paciente à reposição. Então, na verdade, o que que ela precisava? De uma orientação melhor quanto ao a quantidade que comer, a qual gordura escolher, se essa gordura tem que estar associada com a fibra para reduzir o impacto da diarreia e não tirar a dieta, né? Então a paciente ficou 7 anos aí com uma dieta hipogordurosa e, como consequência, perda de peso, aumento de risco de infecções, queda de imunidade, né? Além desse conceito errado da gordura, ela também tinha várias restrições da dieta que não precisava, né, e impactando aí na qualidade de vida dela. Uma delas é a água que a gente comentou, né, que ela ficava restringindo, a família
exigindo dela que ela tomasse mais água, mas na verdade não era nem interessante, né? Tava prejudicando a ponto dela ter feito uma convulsão por hiponatremia. E assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com o diagnóstico. A gente está falando hoje aqui de ileostomia de alto débito, mas pensando no intestino curto, do diagnóstico correto. Muitas das vezes chega para a gente paciente com diagnóstico de intestino curto, e quando a gente vai fazer a revisão do diagnóstico, né, fazer a diferenciação se é um intestino curto, se é uma falência intestinal, a gente percebe que falta dados, né? E aí a gente precisa o quê? Ligar para o cirurgião dessa paciente que a gente acompanha, o cirurgião me passou que ela não tem válvula ileocecal. Então, se ela não tem válvula ileocecal, é um fator, né, de prognóstico mais difícil no controle da diarreia. Então, sempre que a gente recebe um diagnóstico grave, a gente vai atrás da descrição cirúrgica e tenta entender o que restou, né? Eu sempre falo isso. Não é importante o que saiu, mas o que ficou, né? Não escreve, né? Ah, tirei 100 centímetros de delgado. Ok, isso para mim não influencia em nada. Quanto que ficou de delgado? Qual a parte do delgado que ficou? É jejum, ilho? Ilho está preservado? Não. Se a gente sabe que se perdeu ilho ou grande parte, vai fazer várias deficiências, tanto da absorção de macronutriente como de micro. Então, a gente hoje está aqui com a residente, nossa, uma parte importante quando a gente está estudando nutrologia, nutrição, é entender o trato gastrointestinal e qual a função de cada parte do intestino na absorção de macro e micronutrientes, né? Já chegou paciente para mim muito angustiado porque tinha uma colectomia parcial. E aí falaram com o paciente que ele ia desnutrir, que ele ia perder peso, que ele tinha que vigiar porque ele poderia ter um intestino curto. Eu falei, não, então vamos educar aqui. Intestino grosso, a função é absorver água, sais e eletrólitos. Que você pode ter uma diarreia ali transitória até você se adaptar. Mas é sempre importante que a gente que é especialista, nutrologia, nutrição, equipe cirúrgica, se atente ao diagnóstico correto para que isso não impacte em como o paciente leva a vida no pós, né? Questionável, né, a indicação da paciente fazer parenteral prolongada, né? Nem sempre o paciente com intestino curto vai ter falência intestinal, né? Então, a gente rediscutiu um caso recente aqui no nosso serviço sobre isso, né? O paciente tinha 150 centímetros de delgado, apesar dele ter intestino curto, a gente ainda está no time de avaliar se ele vai ter falência intestinal ou não. E aí, qual que é a... Por que que a gente tem que ter o cuidado? É um paciente, nesse caso, era um paciente de 92 anos, que internou por 2 vezes com quadro de sepse associado ao catéter. Então, muitas das vezes a gente tem que pesar risco-benefício daquela terapia. Será que eu não posso diminuir a prescrição, observar se esse paciente mantém o peso, né? Porque nada adianta da gente nutrir ele todos os dias com parenteral e o paciente no ano seguinte morrer de sepse relacionada ao catéter central. Isso é muito comum porque tem a ver com o cuidado da família, o cuidado assistencial do home care, que muitas das vezes a gente não tem tanto controle, né? Carlinha quer complementar? Só fala no microfone aqui. Só fazendo uma consideração ali sobre a pergunta da loperamida, doses que a gente considera ali já perto do nível de intoxicação são doses a partir de 60 miligramas por dia. Então, é uma dose muito mais alta do que a dose habitual, que é de 16 miligramas por dia, e doses que, de fato, podem levar a arritmias cardíacas acima de 100 miligramas. Então, assim, gente, é praticamente 8 vezes mais do que a dose habitual. Eu nunca vi nenhum paciente chegar nessa dose. E outra coisa é que, como a loperamida é um agonista dos receptores opioides, então, além do eletrocardiograma, a gente precisa ficar de olho no neurológico do paciente, porque aí ele pode evoluir com sonolência, torpor, né, alteração pupilar, que são as mesmas alterações que a gente observa na intoxicação por opioides. Legal. Helena, última pergunta minha. Tem alguma deficiência de micronutriente que você vê mais na prática nesses pacientes com débitos altos de ileostomia, ou mesmo nas ileostomias mais controladas? Nutricional, acho que B12, né? Principalmente.
E vitamina D a gente vê muito, né? Mas isso na população habitual. Mas a B12, geralmente, porque não vai ter, né, o local Tem um time de de absorção, né? absorção, é. Você costuma fazer isso de forma periódica ou você prefere dosar antes de repor? Não, a gente geralmente dosa, Ah, dosa antes. E pode fazer ciclos, né? Então, B12 a cada 3 meses, enfim, repor. tá. Você tem alguma via preferencial para administrar B12 na sua prática? Intramuscular. Intramuscular. Certo. E Mesmo tendo sublingual você aquela. costuma usar também? Alguns pacientes a gente usava, né? Porque tem aquela questão da B12 de saturar o receptor, né? Então, ele tem absorção, sim, sublingual, mas a gente costumava fazer intramuscular mesmo, é mais Sim. prático, né? Faz uma vez ali e pronto, fica. Apesar de Cole- doer. E colestiramina, você tem prática de usar? Vocês Então, usam? colestiramina faz mais sentido quando o paciente. É porque tem ação no cólon, né? Então, na ileostomia, não tem muito por que usar. Até a última vez que eu tinha estudado isso, me corrijam, né? O papel da colestiramina, ela ajuda a quelar os sais biliares e diminui um pouco aquela hiperosmolaridade que chega ao cólon e aí por isso ajuda no controle da diarreia também, né? Mas não é um insumo muito barato também. E é isso, a ação dele é no cólon, então não faz sentido usar para É, ileostomia. só se fosse num paciente que já É, tivesse revertido ali, talvez, né? e com o paciente com cólon, né, reconstruído. Aí a gente usa, mas se o paciente não tem cólon, não tem por que usar. A gente Bacana. vê muito isso mesmo, muita gente coloca, mas Que aí você tá usando um insumo caro sem E indicação. o octreotide, Helena? Assim, porque então, às vezes eu é, vejo que o pessoal nem otimizou outras medicações que dava para ter otimizado, e aí já associa o octreotide. isso aí como é uma medicação muito cara, eu confesso que eu vi muito pouco. Estou vendo mais agora, né, nesse Aqui âmbito usa particular. bastante, hein? É, mas não é uma medicação que a gente consegue ver que o paciente dá para ele ficar usando, né? Então é isso, né? Também, às vezes tem muito a otimizar, tem muita coisa ainda, sei lá, tá com loperamida, um comprimido 3 vezes ao dia e já querem colocar o Octreotide, né? Dá para fazer muito mais ainda antes disso. Perfeito. Acho que é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, obrigado, Helena. Sempre bem-vinda quando quiser contribuir conosco. E a gente hoje está, né, retornando às reuniões científicas, vão acontecer mensalmente, às quartas-feiras, às 14 horas. E estão todos convidados aí para as próximas reuniões. Obrigado.